8ª aula aí, certo? Na aula passada a gente viu potencial elétrico. Ainda na página 97, ainda no mesmo capítulo, a gente tem trabalho de uma força, que é dentro de potencial elétrico, certo? O trabalho de uma força F no deslocamento de uma carga Qzinho de um ponto A para um ponto B de um campo elétrico é dado por isso aqui, ó. Primeiro, tensão, que é o U, esse U significa tensão ou DDP, diferença de potencial. É a razão entre o trabalho que vai de A até B, dividido pela carga. Só que esse U, como eu acabei de falar, é a diferença de potencial. Potencial não é dado por A, por V, então potencial de A menos potencial de B, diferença de potencial. Então, fazendo-se meus pelos extremos, ó, trabalho é Q vezes U. E o U é VA menos VB. Então, trabalho é igual ao produto da carga pela diferença de potencial. VA menos VB. Certo? Uma relação muito importante é essa daqui, que o potencial, a diferença de potencial, a DDP, o U, é o produto do campo elétrico pela distância, certo? Então, voltando à fórmula, a gente não viu que trabalho pode ser Q vezes U? O U não é E vezes D, então no lugar do U eu substituí por E vezes D. Aí trabalho é igual a QED, Q vezes E vezes D. Então, quando eu vou usar essa fórmula ou essa ou esta? Depende dos dados da questão, certo? Você tem que ler a questão e colocar os dados para ver o que está falando, certo? Saber o que significa. Trabalho, eu boto esse T assim, gente, mas pode ser um T normal, um T maiúsculo. Trabalho é dado em joule, né? Joule, ou joule, chamado de joule mesmo. O que é a carga, que é dada em coulomb, certo? O tensão ou DDP, que é dado em volts, potencial, a mesma coisa, é dada em volts. Distância é dada em metros, certo? Aí são as unidades de medir. Então vamos lá, vou botar alguns exemplos para a gente ver isso. Então, voltando aí, vendo as fórmulas. Certo? Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro exemplo, tem assim, a DDP entre duas placas, DDP é diferença de potencial, entre duas placas separadas de 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Ó. Se liga, 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Metros é distância, tá? Massa já está em metros, não precisa transformar. Já está no sistema internacional. É de 12 volts. Quem que eu falei no início que era de 12 volts? A DDP, certo? Então a gente tem o U. O U aí é de 12 volts. Calcule a força F, que é a força que atua numa carga, ele dá a carga aí, Qzinha. Deixa eu ver o valor dessa carga, 10 elevado a menos 8 coulomb. A força que atua nessa carga que se encontra entre essas placas. Então vamos lá. Vamos ver pelas fórmulas que a gente tem. A gente tem o Q, tem o U, certo? A gente tem o Q e o U. Se pedisse trabalho, só era multiplicar. Q vezes U igual a trabalho, né? E tem a distância. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Partindo do princípio, lá de campo elétrico, força pode ser carga vezes o campo, certo? Porque campo elétrico é a força dividida pela carga, certo? Aí fazendo os meus pelos sistemas, força é Q vezes E. Vamos lá. Q vezes E. O E, o campo elétrico, esse E aí pode ser U sobre D. Arrumando essa fórmula aqui. O E pode ser U sobre D. Certo? Se eu arrumar isso aqui, só inverter, o E vai ficar U sobre D. Então, por aí pode sair. É uma fórmula jogada na outra. O Q é 10 a menos 8. Tá aqui, ó. O U é de 12. Tensão, diferença do potencial. E o D é a distância, tá aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 2.
certo? Vamos arrumar isso daqui. Força é igual a 12. Eu só arrumar, colocar o 12 na frente. Vezes 10 a menos 8. E aqui 2 vezes 10 a menos 2. Para ficar melhor, pra vocês entenderem. Então, gente, 12 dividido por 2 é 6. Vezes 10, né? Quem tá no denominador sobe com sinal trocado, né? Assim, gente? Menos 2 vai subir mais 2. Que é a mesma coisa que conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 8 mais 2, subtrai sinal do maior. Menos 6. Força é dada em newtons. 6 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Então, esse é o valor do nosso primeiro exemplo. Vamos lá. Veja que eu usei até fórmula de campo elétrico, né? Que está tudo dentro de eletrostática. Então, pode acontecer da questão a gente usar alguma fórmula passada. Segundo o exemplo de hoje, segunda questão, como quiser falar. A figura representa dois pontos A e B, separados por 0,2 metros. Então, a distância entre A e B é de 0,2 metros. Com potenciais elétricos. VA, potencial no ponto A, é de 70 volts. E potencial no ponto B, que a gente chama potencial é V, chama de VB, é de 30 volts, certo? No céu, esse céu, quando vier assim, céu, significa campo elétrico uniforme, certo? Aí campo elétrico uniforme, geralmente usa essa forma, U vezes D, a fórmula do EDU, invertendo fica EDU. Aí pede-se cuja intensidade em volts por metro é. Ele quer o valor desse potencial, ele quer o valor do campo elétrico, ele quer o E. Está pedindo o campo elétrico. O E, certo? Então vamos lá. Gente, U é a diferença de potencial, VA menos VB. U é VA menos VB, né? Então, eu vou achar o U aqui, ó. 70 menos 30. 70 menos 30. Minha tensão, ou DDP, é de 40 volts. O E, eu quero campo elétrico. E a distância é 0,2, certo? Invertendo, 0,2 é igual a 40. Fiz uma troca, não muda o sinal. Então, o campo vai ser 40 dividido por 0,2. Quem está multiplicando, vem dividindo. Gente, quando for dividir, tem que tirar a vírgula, né? 40 dividido por 0,2. É uma casa para a vírgula sair, vai ficar 2. Aí acrescento um zero aqui. 400 dividido por 2 é metade. Então, 200 volts por metro, certo? Nosso segundo exemplo aí. Vão dando uma olhada aí, vão namorando aí. Namorando aí a questão. A gente vê o exemplo. Número 3. Exemplo número 3, vamos lá. Dado um campo elétrico de 5 vezes 10 elevado a terceira Newton por Coulomb, certo? A uma distância de 1 centímetro, sabendo que no ponto M o potencial, eu vou chamar de VM, é de 40 volts. Pede-se qual o potencial, que é o V, no ponto N, tá? Agora aqui era A e B, ali ele chamou de MN, a questão foi, mudou, né? Mudou só a mesma condição, mudou só as palavras. Mudaram só as palavras, A e B aqui MN. Então vamos lá, gente. Primeiro caso, 1 centímetro, centímetro não é do sistema internacional, vamos passar para metro. De centímetro para metro, na tabela voltam duas casas. É a mesma coisa que dividir por 100.
Ou você bota 0,01 ou 1 vezes 10 a menos 2. Tá certo? Voltam duas cargas. Então vamos lá. É a mesma situação. U é igual a E vezes D. Só que se ligue que o U é a diferença de potencial. Aqui eu tinha as duas, aqui eu não tenho. Tenho uma, não tenho a outra. Então esse U vai ser VM menos VM, tá? Vou deixar assim para ficar melhor de vocês entenderem. Aqui porque eu já tenho os dois valores, eu subtraí logo. VM eu tenho 40, VN está pedindo potencial no ponto N. O campo aqui é de 5 vezes 10 a terceira e a distância é de 1 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Vamos arrumar isso aqui, 40 menos VN, ó, posso multiplicar, 1 vezes 5 dá 5, certo? Aqui, ó, conserva a base, conserva o 10, ó, e resolve os expoentes, soma, né? No caso aqui vai acabar subtraindo, 3 tira 2, 1. Gente, 40 é um valor inteiro, né? Tá um número inteiro. 10 elevado a 1 não é 10? Então 50, 5 vezes 10 é 50. Certo? Vamos achar o potencial, ele está negativo, ó, potencial 50. O 40 aqui que está positivo vem negativo, certo? Então, menos VN, 50 tira 40, vai ficar 10. Vou multiplicar por menos 1, porque eu não quero menos VN, eu quero VN, certo? Deixa eu arrumar aqui, ó. Menos com menos fica mais, e aqui era positivo, mais com menos, menos. Potencial pode ser negativo, viu, gente? Potencial é dado em volts. Então, o potencial no ponto N é de menos 10 volts, tá bom? Vamos fazer só mais um exemplozinho. Vamos olhando aí. Se liga que aqui é um 2, gente, menos 2. Vamos para o nosso quarto exemplo. Quarto e último de hoje, beleza? Qual o trabalho? Botei esse T aqui, mas pode colocar um T maiúsculo, não tem problema. Podem usar o T maiúsculo. O trabalho realizado por uma carga Qzinho de 2 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb num campo elétrico de 2 vezes 10 elevado a quarta Newton por Coulomb a uma distância de 1 metro, certo, gente? Vê que já veio em metro, aqui não, e teve que transformar, né? Que estava centímetro, aqui já veio o metro. Então ele pede o trabalho. Eu posso usar aquela última fórmula, que já vai direto, aquela última, QD, né? Q vezes E vezes D, porque é tudo que a gente tem aqui, ó, o Q, o E e o D, e já está em metro. A aplicação direta, né? Q, 2 vezes 10 a menos 8, o E, 2 vezes 10 a quarta, e a distância 1 metro. Vamos ver, trabalho. 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4, né? Eu já multipliquei aqui essas bases. Agora a potência de 10, eu conservo 10 e resolvo os expoentes. Menos 8 mais 4, eu tenho menos 4. É isso? Subtrai esse nódulo maior nesse caso. O trabalho é dado em Joule. Certo, gente? Então, ainda dentro de potencial elétrico, a gente tem essa parte aí, trabalho, né? Trabalho de uma força elétrica. Então, gente, até um próximo momento, qualquer coisa vocês me procurem para tirar dúvida, beleza? Fiquem com Deus aí, beijão.